Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar a terceira grande resposta do problema mente-corpo em filosofia da mente. Nos vídeos passados a gente viu o problema, a gente viu a primeira resposta, que é o do dualismo, que diz que mente é diferente de corpo, a outra resposta, que é o fisicalismo, que diz que mente e corpo são a mesma coisa, e agora a gente vai para uma terceira resposta. A teoria do aspecto dual. Essa posição sustenta que a sede da consciência é o cérebro. Então, a consciência ela está no cérebro. Mas ela é uma propriedade do cérebro que não é física, é de alguma outra natureza. E essa natureza você pode chamar de natureza fenomenológica, natureza subjetiva, natureza física, natureza psicológica. Mas ela é diferente da física, né? Veja que aí o cérebro passa a ser uma entidade psicofísica, tá? Psíquico quanto física, né? Uma entidade híbrida na realidade. Quais são, então, os argumentos em favor dessa posição? Primeiro, essa posição, a teoria do aspecto dual, leva em muita consideração, acho muito relevante, quando o fisicalista comenta sobre a relação causal entre o físico e o mental. Então, a teoria do aspecto dual vai levar isso em consideração, acho que realmente é relevante isso, né? De fato, algo que faz um efeito no físico também faz um efeito na consciência, na mente, e algo que faz um efeito na mente e na consciência também faz um efeito tanto no cérebro quanto no próprio corpo em geral, tá bom? Ora, mas não só leva em consideração o argumento dos fisicalistas, mas também leva em consideração o argumento dos dualistas. Ora, a gente consegue encontrar propriedades diferentes da consciência para com o cérebro, da mente para com o corpo. Então a gente não pode simplesmente assumir que é a mesma coisa. Desse ponto de vista, o teórico do aspecto dual, ou dualista de propriedade, nesse caso, ele vai assumir o argumento da interioriedade. De fato, se você abrir o cérebro de um indivíduo para analisá-lo cientificamente, você não vai abrir a consciência desse indivíduo. Você está abrindo o cérebro, você não está abrindo a consciência. Para abrir a consciência, você tem que usar outro método, né? Por exemplo, o método da psicologia, quando você faz uma análise, uma terapia com alguém, né? Ou outros métodos aí ainda não tão bem desenvolvidos, né? Afinal, essa consciência ela tem uma característica fenomenológica, né? Então é uma via fenomenológica. A fenomenológica no sentido dos seus fenômenos que você percebe, sente, experimenta na realidade, né? Suas impressões, suas sensações. Mas não utiliza apenas o argumento da interioridade, você também aplica aí a indiscernibilidade dos idênticos, ou seja, se você pode discernir, então é porque não é a mesma coisa. Mas quando está falando de coisa, não é que existe uma alminha diferente do cérebro, não. É que o próprio cérebro, quando ele é implementado na realidade, ele produz uma propriedade que é psíquica, né? Então, uma propriedade de segunda ordem, digamos assim. A consciência é uma propriedade mais elevada, etc. Né? Imagine aí quando você está estudando química que você tem um átomo. Mas quando esse átomo se relaciona com outros átomos e começa a formar moléculas, determinadas moléculas vão começar a produzir determinadas propriedades na realidade. Né? Isso ocorre para diversas entidades materiais e físicas na existência, e um teórico do aspecto dual vai sustentar que é a mesma coisa para com o cérebro. Quando você começa a ter aquela reunião de neurônios de sinapses, aquilo ali em atividade começa a produzir uma outra propriedade na realidade, que é a consciência.
mas essa propriedade não é aquela sinapse, né? É uma nova propriedade aí na realidade. Portanto, o teórico do aspecto dual, ele sustentando os argumentos dualistas e sustentando o argumento fisicalista da relação de causa e efeito, parece que ele vai ter que rejeitar uma intuição muito forte para fisicalistas, né, que talvez seja a contragosto para muitos. Mas uma vez que os estados psíquicos de consciência de um indivíduo não são físicos, né, não são propriedades físicas da realidade, mas eles possuem uma relação de causa e efeito com o corpo, isso significa que você vai ter que rejeitar o princípio do fechamento causal do mundo físico. Então, nem todo efeito físico possui uma causa física. Nem toda causa física possui um efeito físico. É possível que um efeito físico possua uma causa psíquica, por exemplo. E uma causa física possua um efeito psíquico. Quais são os exemplos? Ora, quando eu começo a produzir a vontade de levantar o braço, eu levanto o braço. Veja que foi um estado de consciência meu, subjetivo, que fez um efeito físico, levantar o braço. Aí você diz, não, mas foram os seus estados cerebrais, né? Você teve aí impulsos elétricos, mas você pode então diminuir a cadeia aí, né? Pensar que foi o estado psíquico que causou a parte elétrica, o movimento elétrico, a atividade elétrica cerebral. De forma que, numa longa cadeia causal, o braço levante. Então a gente tem um efeito físico e uma causa psíquica. E o mesmo contrário, veja o efeito físico da onda sonora sendo gravada por um objeto tecnológico, sendo replicado em outros objetos tecnológicos, e essa mesma onda chegando aos seus ouvidos e você escutando aquilo, todo esse conjunto de efeitos físicos vai causar na sua subjetividade, na sua consciência, né, um determinado pensamento, uma determinada reflexão, uma determinada crença que é psíquica, que é consciência, que não é essa coisa material, né, estritamente material ou estritamente física. Você tem aí do outro lado, então, uma causa física e um efeito psíquico, né? Desse ponto de vista, o teórico do aspecto dual, ele vai, enfim, abraçar isso e vai rejeitar o princípio do fechamento causal do mundo físico. Ora, se para assumir o fechamento causal do mundo físico vai ser muito estranho explicar como é que a minha vontade de levantar o braço faz levantar o braço, então é melhor que eu rejeite isso, né? Porque me parece muito evidente que a minha vontade de levantar o braço faz com que eu levante o braço, né? Quando você... uma anedota muito utilizada é quando alguém pergunta para você, em quem você votou nas eleições presidenciais? Aí você responde, a pessoa pergunta, mas por que você votou nessa pessoa, nesse candidato, né, ou candidata, nessas eleições presidenciais? O que você costuma responder? Você responde coisas do tipo, veja, eu imaginei que este candidato ia causar uma justiça social maior na nossa sociedade, né, diminuindo aí a desigualdade social, ou iria dinamizar a nossa economia de forma que as famílias da sociedade conseguissem ter aí uma condição de vida melhor, etc. Você vai começar a pensar em ideais, né, em conjuntos de ideias políticas, né? Você não vai crenças, né? Você não vai dar a seguinte resposta, eu votei no candidato porque o meu hipotálamo ficou excitado de determinada maneira e isso fez eu apertar o botão. Não!
Você não vai dar uma explicação sobre o seu cérebro, você vai dar aí uma explicação sobre a sua consciência. Né? Teóricos do aspecto dual utilizam isso ao longo de toda a história da filosofia em seu favor. Obviamente, fiscalistas vão responder isso de N maneiras, né? Mas o nosso interesse aqui é apenas em perceber as linhas gerais, os grandes argumentos dessa temática. Né? Quem quiser se aprofundar, eu sugiro cursos específicos de filosofia da mente. A gente fica por aqui com a teoria do aspecto dual e a gente vê aí a argumentação da teoria do aspecto dual que utiliza o argumento da interioridade, utiliza a indiscernibilidade dos idênticos, utiliza a relação causal entre mente e cérebro, entre o mental e o físico, e rejeita o fechamento causal do mundo físico. A gente fica por aqui nesse vídeo da teoria do aspecto dual.